Você já parou para pensar no seu Dasein? A Maria Clara Rabelo, que está aqui com a gente já. A Maria Clara é formada em psicologia pela UFMG, é mestre em psicologia social também pela UFMG. Ela é autora do livro Plantão Psicológico. Além disso, a Maria Clara é idealizadora, coordenadora da Morada, que é um coworking exclusivo para psicólogos aí em Belo Horizonte, né? O que a gente poderia dizer que é Dasein? Dasein é um termo alemão e poderia ser traduzido para o português como ser aí ou ser no mundo. Ele é um conceito fundamental da filosofia existencialista do Martin Heidegger e da fenomenologia, né? Parece complicado e é complicado, mas o nosso intuito aqui com essa conversa de hoje é simplificar, é entender de que forma essa filosofia do ser tem a ver com sentir, que é a razão de ser deste projeto aqui. Dasein seria ser humano, seria homem, né? Eu sou um Dasein. Então, quando a gente chama a análise do Dasein, eu estou analisando o Dasein. O meu paciente é o Dasein. Mas por que ele usa Dasein, né? Porque se a gente pega no português o ser aí, a gente está dizendo que a gente é já na relação com o mundo. Não existe o ser sem o aí, não existe o aí sem o ser. E aí o Heidegger, de alguma forma, ele vai falar, olha, a gente está no mundo, né? Não tem como eu saber como que eu seria sem o mundo, como que seria o mundo sem mim, assim, tá na relação. Então, ele revolucionou muito da filosofia, porque ele saiu da dicotomia que antes existia, de consciência, de mundo, dos planos das ideias e do plano intangível e concreto, e a gente sempre tinha essa dicotomia. Existe, tá, uma coisa que a gente chama de Heidegger tardio, que é tudo que ele escreveu depois de Ser e Tempo, mas Ser e Tempo é a obra-prima do Heidegger. Ela foi basicamente através do método fenomenológico. O Heidegger, ele foi aluno de Husserl, que é o pai da fenomenologia. O Husserl, ele vai trabalhar muito a questão da intencionalidade, que é como se a nossa consciência olhasse para as coisas com uma certa intenção de. A gente sempre traduz a fenomenologia como colocar tudo que a gente acredita em suspensão para a gente poder ter acesso ao fenômeno. Quase que abrir mão dos nossos pré-conceitos, pré-hífen conceito, né? Os conceitos prévios, para a gente poder de fato estar ali junto. E o Heidegger, de alguma forma, ele vai radicalizar isso, porque ele vai falar que nós somos a própria intencionalidade. O que o Heidegger fez é que ele começou com a pergunta, né? Quem nós somos, por exemplo. Quem é o homem, quem é esse ser. E aí ele foi destrinchando, só que ele foi desde o inicinho. Então ele vai questionar essa palavra, pelo porque ele vai falar que a forma que você faz a pergunta, você já direciona a resposta. Então ele vai bem lá no inicinho, qual que é a nossa diferença para os outros animais, para as outras coisas. E a diferença é porque a gente seria o único ser que pergunta sobre o nosso ser. Então, a gente é o único ser que a gente tem a responsabilidade de ser. Eu me pergunto quem eu sou. Então, a gente tem a tarefa, e aí a gente usa essa palavra mesmo, a tarefa de ser. A gente usa muito a palavrinha ontológico e ontico, Heidegger usa. O ontológico é a condição do Dasein. E o ontico é o que acontece na nossa história. Então, o ontológico nós todos aqui temos. O ontico vai ser, eu nasci nessa família, eu tive isso. Então, na terapia, a gente trabalha o que aparece com a gente é o ontico, é a vida da pessoa, é o que aconteceu com ela, é a história de vida dela, família, todas as coisas que acontecem. Em que momento que essa filosofia passa para a psicologia? Dasein Análise foi cunhado por um termo do Binswanger. No final, assim, o Binswanger e o Heidegger deram uma tritadazinha. Aí Binswanger abriu mão do termo e aí esse termo foi meio que mais usado pelo Boss. Que o Boss, ele era aluno de Freud, ele fazia análise didática com Freud. Porque a análise didática você fazia terapia para você aprender. E aí ele fazia análise didática com Freud, amava Freud, gostava muito de Freud, etc. Mas ele achava que o Freud teórico, aquele que escreveu a metapsicologia, era extremamente diferente do terapeuta. Ele falava que o Freud ele era muito mais fenomenológico, né? E ele fala que o Freud, de alguma forma, ele sucumbiu à ideia de técnica, o que hoje a gente não considera psicanálise ciência, né? As pessoas ficam batendo muito nisso. Mas ele sucumbiu à ideia de ciência porque ele se sentiu meio que obrigado, ele fez uma teoria que seria replicável a todo mundo. E ele fala que é a partir disso que ele não concorda.
Então, por exemplo, ele questiona muito se tem que fazer toda uma estrutura de um inconsciente, e assim, as coisas inconscientes existem, sabe? Eu não tô atenta sempre, então ele vai questionar muito a metapsicologia de maneira geral. Esteticamente, a das análise ela é até muito mais próxima da psicanálise. A gente trabalha com livre associação, a gente trabalha com divã, a gente trabalha com compreensão dos sonhos. Só que no Brasil, a forma com que você chegou, eles colocam muito mais próximo da terceira força. Terceira força são todas as linhas existenciais, fenomenológicas e tudo mais. A história que me foi contada, que a gente conhece, é que na guerra ele era médico, começou a ler Ser Tempo. Divertido, hein? Lecer o tempo na guerra. E aí ele viu o livro e gostei dele, que manda uma carta pro Heidegger, eles começam a trocar carta, e aí ele fala com o Heidegger, você toparia ficar vindo aqui falar para psiquiatras? E aí a gente tem uma obra muito importante, que é Seminários de Zóligons, que são esses seminários que o Heidegger fez. Então foi com a ajuda, assim, do próprio Heidegger, ele foi transpondo a análise do Dasein que ele tinha colocado para psiquiatria, psicologia. De que forma, né? O que esse ser tem a ver com sentir? O que a gente vai dizer é que se a gente vai perguntando muitas coisas pro Dasein, o Dasein é um nada. Não tem nada que constitui a gente. Não tem nada que é intuitivo pra gente. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Por isso que aí a gente fala que é um ser para a morte. E a morte vai ser muito importante para essa compreensão. Essa visão, o Dasein, ele não tem nada que é pré-definido. Ele não sabe o que ele vai fazer. A gente tem os existenciais, que são essas condições ontológicas do Dasein. E uma delas, por exemplo, é a angústia, porque é extremamente angustiante. Porque eu não tenho uma pré-definição e, de alguma forma, eu tenho a tarefa de ser. Então, a gente vai ter também, por exemplo, a culpa. Porque eu tenho a tarefa de ser eu mesma. Então, se eu deixo de ser eu, né, a responsabilidade, de alguma forma, é minha. Mas o que que acontece? Existem dois modos de ser, que é o próprio e o impróprio. Porque como a gente não tem nada, o que que nos dá referência é o mundo que a gente nasce. Por isso que o mundo, o contexto sócio-histórico, né, também é importante, assim. Porque aí, de alguma forma, por que que eu pego esse copo e bebo? Porque eu aprendi isso no mundo, né? Então, por que que eu vou para a escola, depois eu vou para a faculdade, depois eu caso, depois eu vou trabalhar? Porque um agente que é meio que todo mundo, faz isso. Então, de alguma forma, a gente começa a ter modos impróprios de ser no mundo, o que faz parte, né? Como se fosse melhor ou pior do que o próprio. Porque se a gente ficasse só no próprio, a gente adoece, né? Ele vai usar um termo também que a gente decai no mundo, no sentido que aquele mundo ele vai preenchendo nossas formas de fazer e de ser. E aí a gente também tem a forma própria, que é quando eu digo, não, calma. O que que eu quero? Por que que eu tô fazendo direito na faculdade? Ninguém mandou a pessoa fazer, mas de alguma forma. Então a gente se depara e fala, não. Então a gente tem a forma própria de ser também, que é quando a gente responde por nós, assim, por você mesmo, entende? Como ter essa consciência, como ser, né? Muitas das pessoas chegam no consultório e perguntam em quanto tempo, né? Assim, eu tenho esse problema, em quanto tempo você resolve? É quase meu trabalho é devolver a pessoa para ela mesma, porque não é isso. Só que a gente foi entrando em um processo, e aí o Heidegger fala que a gente está na era da técnica, tudo é técnico. Você tem um rompimento muito grande quando você descobre que a Terra não é o centro do universo. O que acontecia antes era que tudo de alguma forma era Deus. E assim, a gente era importante demais. Um ser ali que criou e ficava 100% do tempo olhando a gente, fazendo tudo, etc, etc. E aí, de repente, a gente descobre que, na verdade, a gente é a poeira da poeira da poeira de um universo gigante, que a gente gira em torno do Sol, que, assim, não tinha nada. Assim, né? O Freud vai falar que essa foi a primeira facada no ego, assim, na vaidade humana, né? Mas de alguma forma, eu acho que isso é importante, porque não tem alguém para cuidar de mim, eu também tenho que cuidar de mim. Então, essa parte dessa história, eu acho que ela é muito importante, passa muito batido, né? A gente não pensa
que foi tão importante para a mudança da sociedade, descobrir que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girava em torno da gente. E a gente começou a ter que fazer por a gente. A gente perdeu aquele que fazia tudo por nós. Toda teoria tem que escolher alguém para bater, de alguma forma. Gosto muito de muitos terapeutas de TCC, reconheço que são muito bons, terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, todos os psiquiatras hoje mandam para TCC e a TCC é ótimo. Mas a TCC, por exemplo, ela é muito técnica. Você tem protocolos para determinadas coisas. A TCC é redução de sintoma. E assim, o que que vende no Instagram? Né? São sempre soluções, assim. Soluções rápidas para problemas complexos, né? São soluções rápidas, e só que as pessoas fazem isso o tempo inteiro, entende? Hoje a gente descansa para poder trabalhar depois. A gente às vezes sai para com os amigos porque tem que sair para manter a amizade. É assim, é uma coisa constante eficiência, né? Então eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que dormir melhor, não é nem porque eu quero descansar. As pessoas chegam aqui e elas falam, não, é porque agora eu quero cuidar de mim, né? Tem as pessoas que vêm para terapia para cuidar de mim. Aí eu tô na terapia, aí eu já entrei na nutricionista, eu tô indo na academia, aí eu vou andar mais com o meu cachorro. Exaustas, né? Aí, Assim, né? Você vai trabalhar menos, mas que tanto de tarefa é esse, né? As pessoas nem criança hoje têm tempo ósseo. E ainda no ócio tem que ser o ócio criativo, né? Assim, tem que ser o ócio de trabalho. E aí você tem a culpa, né? Quando você está descansando por descansar, você sente a culpa. Tem muitos pacientes que se sentem culpados de não estarem fazendo alguma coisa. Então, assim, a gente chega numa exaustão e a pessoa dorme. Mas aí o que a tranquiliza para permitir descansar é sabendo que ela vai poder trabalhar depois. Então, assim, é muito era da técnica quando ele diz isso. A gente olha para os objetos sempre com a funcionalidade da coisa. Tudo, o nosso modo de ver, o nosso modo de olhar, né? Ele sempre é sempre voltado para a solução de problemas, para compreensões, para eficiência, para produtividade. E aí, a grande dificuldade, já que você estava perguntando, né, Lucas, sobre o consultório. Por exemplo, as pessoas perguntam quanto tempo. Aí eu sempre falo, olha, eu não dou alta. Se eu precisar dizer para você quando que você está pronto para lidar com a sua vida, sem a minha presença, se eu precisar dizer para você quando que você está bem, assim, eu fiz um trabalho horrível, porque no final das contas você ainda precisa de mim. Mas se eu tenho que tomar essa decisão, a gente está aqui trabalhando é para você ser você, para você ficar seguro com as suas próprias decisões. Uma coisa é a gente conversar. Eu posso te falar do que eu vejo, qual que é o sentido daquela terapia nesse momento. Então, tem pacientes comigo, tem 4 anos. Em alguns momentos eu falei, olha, né, a gente mudou muito. Qual que é o sentido hoje de você continuar vindo? Isso aí é possível, mas assim, eu dizer para a pessoa que você tá pronta, vai lá. Porque quando você entra num processo terapêutico, você entra num sentido, você usou um termo que eu gosto muito, que é de escuta, né? Você começa a ter uma escuta sobre você mesmo. Só que esse processo muitas vezes dói, né? Ou ele é lento. Com essa questão que você está falando dessa necessidade de ser rápido, ágil, funcional da área da técnica, como é que isso se manifesta hoje numa sociedade contemporânea ocidental com as pessoas que você lida aí diariamente, sobre esse abertura para esse sentir e para esse tempo que o sentir demanda, sabe? Eu acho que tem pessoas que não entram de fato em terapia. Eu acho que tem pessoas que demoram também. É porque a pessoa às vezes ela não consegue nem acessar. Não tô feliz, não tô satisfeita, mas assim. vejo como uma falta de prática mesmo, né? Você está tão afastado a lidar com você mesmo, com o mundo de uma forma meio artificial, meio, né, com outras perspectivas que você precisa retreinar a ter acesso a si mesmo, né? A sentir o que está acontecendo, a Eu saber acho, o que você quer, talvez. eu não sei se eu diria retreinar, no sentido assim, porque da forma que eu compreendo, não existe uma forma certa ou errada, ou melhor ou pior, para eu poder sentir. Entende? Eu acho que cada um sente do seu jeitinho. Tem pessoas que são mais pragmáticas. No plantão psicológico, a gente atende a comunidade interna, né? Os alunos da engenharia não precisam falar que eles eram alunos de engenharia, nem ter aqui escrito engenharia UFMG. Era óbvio, assim, o modo de raciocinar. Não é a engenharia que escolheu eles.
Eles escolheram a engenharia. A engenharia aperfeiçoa. Eu já tenho uma pré-seleção, né, de quem vai fazer engenharia com esse tipo de característica, ou você faz engenharia e adquire esse tipo de característica, né? Não, Qual que mas é? faz todo sentido, a gente que escolhe. Tem algumas crianças, criancinha, tô pensando até assim, nas bailarinas, que vão fazer balé clássico, adoram, né? Posturinha, tudo certinho. Tem umas que não dá conta. Assim, a gente tem o que a gente encaixa, tem o nosso modo de ser. Mas aí agora eu vou fazer uma pergunta que eu fiquei aqui, assim, bem questionadora. Isso não seria alguma coisa inata, então, que a gente vem? E se a gente é um nada, de que forma, como é que vocês, psicólogos da Zaya Análise, veem isso? Assim, não existe alguma coisa que você já carrega e que te fala, eu sou predisposta a lidar com isso, com essa coisa que o mundo me apresenta, e porque existe alguma coisa em mim já. Pro design, o que tá em jogo é que a gente muda. E tem muito do contexto histórico. Então, assim, o que eu posso ser, o que eu posso vir a ser, vai ser das condições que aqueles aí me possibilitou. Então, na verdade, assim, as possibilidades que me são dadas estão circunscritas, de alguma forma, no período sócio-histórico. O Dasein, ele pode sempre mudar. A gente tem expressões que eu acho maravilhosas, que é o vir a ser. Posso vir a ser outra pessoa. E tem a deixar de ser, eu deixo de ser. Então, na verdade, é como se ele estivesse falando assim: olha, eu posso sempre mudar, né? Uma pessoa lá super assim, eventualmente, na vida dela, ela se transforma. Não é que ela se transforma, é porque o tempo inteiro eu tô deixando de ser e tô vindo a ser uma outra pessoa. O Dasein não tem uma pré-definição. E aí tem a questão que a gente vai falando, que é isso que eu trabalho muito, que é o modo de ser, qual que é o movimento daquela pessoa. Estou constantemente tendo que lidar com quem eu sou. Por que que o ser para a morte é muito importante? Quem passa pela morte sou eu não posso terceirizar. Eu tenho a tarefa de ser. Agora, a grande questão, então, quando eu vou olhando para as pessoas, para os meus pacientes, é o movimento deles. Mas é muito interessante, porque as pessoas não percebem necessariamente isso. Por que que você acha que elas não percebem? O que que você sente? Porque às vezes é automático, às vezes elas não estão olhando para elas. Eu comprei um emocionário. Isso aqui é um livro de criança, mas eu uso com adulto. Todos esses são de criança, mas eu uso com adulto. Tem cartas, Porque os assim. adultos são crianças, né, cara? Mas assim, as pessoas não sabem. Elas não sabem dizer o que elas sentem. Eu tenho uma palavra que está me vindo à cabeça, assim, que é tomada de consciência, né? Eu acho eu não sei se eu entendi certo, mas Mas a tomada de consciência, de alguma forma, a gente está dizendo antes. Uma coisa é eu saber o que eu estou fazendo, o que eu sou e tudo mais. Mas para a gente ter isso, a gente precisa, primeiro, eu preciso estar em mim. Para você, como é que você acha que a gente chega até a gente? Eu vou responder isso do ponto de vista da psicóloga, da terapeuta. É perguntando. O que eu acho mais angustiante em mim é que eu faço pergunta demais o tempo todo, entendeu? E aí, quando alguém fala assim, a pergunta é o caminho, eu falo, ah, meu Deus, então eu tô ferrada, porque eu queria parar de perguntar um pouco. Eu tenho 1 milhão de perguntas para tudo, entendeu? É isso, eu tenho 1 milhão. Então, a questão talvez seja suportar a pergunta. Suportar o não saber. Tipo, tô aqui me perguntando o que que eu senti. Tá, eu ah, ainda não sim, sei a sim. resposta. Assim, a questão Talvez é que a esse- pergunta, por vezes, gera uma ansiedade muito grande para a resposta, e a gente começa a ficar se sentindo incompetente, porque a gente não sabe, porque a gente tem que descobrir. E, então, assim, o suportar a pergunta. Muitos pacientes não suportam. Uma paciente minha que, por 2 meses, ela falava, não sei. Mas o que que tá te angustiando? Não sei. Entendi. Mas, assim, nesse momento, então, que você tá me contando, o que que te tocou? O que que você pensou? Não sei. Juro. E aí eu brincava, eu falava, você tem noção, tanto que você responde não sei pra você? Você fazia ela pensar, pelo menos ela tem que parar para responder não sei, né? Em algum momento, talvez a resposta venha, né? Sim, mas assim, o trabalho terapêutico bom é você saber fazer as perguntas certas, mais do que dar as respostas certas. Então, na verdade, e eu tenho outro ponto também, acho que esse é um ponto bacana depois de trazer, mas assim, a princípio, quando a gente está falando da pergunta, o que que acontece? Sabe quando você quer saber o nome de um negócio e não vem? Você fica, não, tá na ponta da língua, mas não vem, assim? E aí depois você vai lavar a louça,
E ele fala, era Rodrigo o nome dele, sabe? Assim, te vem o negócio. Se você não tivesse perguntado lá, se você não quisesse falar, eu não viria você naquela hora. Né? Tem uma potência da pergunta e de sustentar a pergunta, só que hoje as pessoas não conseguem nem sustentar as perguntas. Né? As pessoas não, me conta, não, o que que é? Não, eu falo, não sei, né? Mas assim, se elas A pudessem. resposta, né? Me dá a solução logo para isso, né? Então, nesse caso, a resposta não sei não é uma boa resposta, né? Não, não quer dizer que não seja uma boa resposta, né? Talvez seja uma boa resposta, né? Porque Melhor do que ela tentar responder de qualquer jeito. Que aí a pergunta fica, né? eu falei, tudo bem, você ainda não sabe, daqui a pouco a gente descobre. Talvez vai vir para quando ela chegar em casa, né? E às vezes demora mais, mas as pessoas são muito afastadas delas, elas não param para pensar, e é muito legal, porque o processo da terapia, ele é muito mais do que só as sessões, porque as pessoas começam a se observar, as pessoas começam a entender, e ao mesmo tempo as pessoas ficam olhando muito para o outro. Então, assim, muita gente tem problema com sogra, eu não sabia que era tanto, mas como psicóloga é muito, sogra é uma pauta, tanto quanto mãe. Tá, mas o que que te irrita nisso? Aonde estou? Irrita, porque ela é sem noção. Eu falei, não, entendi, concordo, inclusive concordo. Foi sem noção, mas assim, você tá irritada e você não ficou irritada com aquela outra coisa. Aonde que tocou? É meio que voltar elas para elas mesmas. Não é tanto sobre ela, né? Muito mais sobre você, né? É claro que existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que estão muito fragilizadas de alguma forma, que eu acho que a gente tem, da forma que eu entendo, da terapia, a gente pode ser um pouquinho mais diretiva. Tem pessoas que vão depender mais da gente no início e tá tudo bem. Elas dependerem, a gente vai trabalhando para elas não precisarem tanto. Acho que tem um pouco, assim, do vazio fértil, sabe? As pessoas se preenchem muito rápido. Uma coisa muito legal de pensar. É o próprio sonho. Por que que o sonho a gente usa muito na terapia? Não é o sonho em si, tá? Mas só para vocês entenderem um pouco. Porque na vida acordada e desperta, quando alguma coisa incomoda a gente vai beber uma cerveja, vai ler um livro, abre o Instagram, roda feed, liga para alguém, vai comprar alguma coisa, abre a Amazon. A gente consegue escapar muito fácil dos nossos incômodos, né? A gente escapa muito fácil. E o meu sonho, eu não consigo acordar. Então, por vezes, o que eu sonho tá um pouquinho mais na frente do que eu consigo falar para minha psicóloga, entendeu? Sobre essa questão do sentir, dificuldades, digamos assim, semântica, né? Expressar, você traduzir em palavras o sentir é muito difícil, né? Uma das coisas que às vezes eu uso, você já viu o Dixit, aquele jogo? Eu tenho as cartas, não, a gente não joga o jogo não, mas eu tenho as cartas de Dixit, Uhum. que são imagens, né? Então, às vezes, assim, a pessoa tá com muita dificuldade, eu abro 100 imagens dessas e falo qual imagem que Qual- diz, né? Sobre Vamos você. tentar. Tentando tirar um pouco do verbal. Sim. Mas ainda assim tem pessoas que olham e que não chamam, sabe? Sim, tem várias formas da gente acessar esse sentir e de falar. E eu acho que o sentir não pode ser várias coisas, pode ser emoção. Tem gente que vai traduzir a ansiedade como nó na garganta, isso é um sentir. As pessoas nem se dão conta. Aí o que acontece é que as pessoas ficam doentes. Mas as pessoas não se dão conta delas mesmas. Aí isso é muito interessante também, que vocês estavam falando de como lidar com essa era da técnica no consultório. Eu vejo isso até mais com os pais, quando eu atendo as crianças. Porque eles falam assim, Maria Clara, você conversa com eles sobre isso na próxima sessão? O Maria Clara aconteceu isso, você dá um jeitinho ali? Então, na verdade, sim, o que muitos dos pais querem, acho que todos querem né, inicialmente, é que eu quase adestre, né? Eu resolva o problema, né? Assim. De Mas novo, está a querendo, trazendo um funcionalismo aí para a sessão, né? questão, assim, que perpassa é o que que a criança tá sentindo, né? Vamos estar perto. As pessoas têm muita dificuldade de estar perto delas e do outro. Para das análises, o palco da terapia é a relação. Eu, como psicóloga, eu preciso estar muito afinada com o meu sentimento. Eu preciso saber, e se eu não sei, eu preciso olhar para isso, vou falar na supervisão, vou fazer qualquer coisa, sobre o que eu sinto quando eu tô com aquela pessoa. Porque o que muitas vezes eu sinto é o que a pessoa me faz sentir. E ela faz eu sentir isso. Então, muitas vezes eu entendo a criança
quando eu vejo o pai e a mãe. Tem pai e mãe que eu falo, eu tenho certeza que eles não estão me escutando. Com certeza a criança não se sente escutada. O que a pessoa me faz sentir diz muito. Por várias vezes, eu uso exatamente do que eu estou sentindo. Um dos exemplos mais bonitos, já tem muito tempo que isso aconteceu, eu atendi um menino, uma criança, que tinha vindo principalmente por causa de medo. E a pandemia estava acabando, ele ia precisar voltar para a escola, ele tinha muito medo, enfim, trouxeram ele. E aí, aqui eu brinco com vela, a gente usa fogo, né? Põe na vela e derrete a parafina cai na água, então a gente consegue fazer arte com a parafina derretida. E é ótimo porque tem o fogo, né? O elemento mais terapêutico ali é o perigo, talvez. E aí ele, nossa, não, fogo, não pode, não pode. Eu falei, Pode, você tá comigo. Aí eu que acendia, a primeira vez ele nem segurava na vela. Aí passou uma semana, ele ficou encantado, né? Por um ano eu brinquei disso. Aí, toda a sessão. Aí depois ele falava, posso tentar? Aí eu pegava na mãozinha dele, depois ele fazia sozinho. Quando começou a dar certo, a gente fazia umas velhinhas assim, tipo uma fogueirinha, mas não era fogueira, né? Obviamente. E aí eu falei, vou apagar a luz, ele fazia à noite, pra gente poder ver o fogo. Não pode apagar a luz. Aí passou um tempo, ele apagar a luz pra eu ver um pouquinho. Aí a gente apagava 10 minutos. Aí a gente começava a ver o fogo, etc, etc. E aí teve um dia, ele tava dando assim, pano pra manga, fora do consultório, tava super complicado. A gente foi fazer o atendimento e eu estava com raiva. E aí, obviamente, falei, o que que eu tô sentindo? Assim, o sentimento de irritação era meu? Não, não, não era meu. Então é ele tá fazendo isso. Então, o que que ele tá fazendo pra me incomodar, né? Esse dia eu tive que pensar um pouquinho, mas às vezes isso vem meio que intuitivo já. O que que tava me incomodando? Ele tava pegando o fósforo e ficava assim, ó, assistindo o fogo chegar. Eu falava, você vai queimar o dedo. Mas ele ficava lá. Ele tava assim, sendo negligente. Negligente não, ele tava sendo imprudente. Prudente. E não tava aceitando. E ele queria fazer tudo de luz apagada. E ele queria que eu pegasse a vela preta e roxa. Só que a vela preta e roxa são muito parecidas. E era impossível eu ver, eu ficava olhando assim com o fogo, não dava pra ver a diferença, eu precisava de luz. E ele não deixava, brigou comigo quando eu fui acender. Mas isso tá me irritando. Acendi a luz, parei, acho que eu nunca fiz isso com nenhuma criança. Falei, para aqui, senta aqui. Olhei no olho dele. Sabe o que que tá acontecendo aqui? Ele olhou assim, falou, não. Falei, quando você chegou aqui, você não queria encostar no fogo. Você não queria nem ver. Depois você aprendeu, agora olha só. Você tá quase queimando o dedo de tanto que você gosta, você quer que o negócio chegue aqui pra você. A luz. Você quase me bateu quando apaguei a luz a primeira vez. Depois a gente tá aqui e você não tá deixando eu pegar a vela que você quer, porque você ama ficar no escuro. O que tá acontecendo é que hoje você ama o que você morria de medo. Aí eu apaguei a luz e falei, tá, vamos voltar a brincar. Não precisei fazer nada. Basicamente, tive vários elogios da mãe, da escola, parou de dar problema. Na semana seguinte, ele chegou, quis brincar de Monopoly e queria conquistar tudo e ter o maior dinheiro e tava tudo bem, e a gente nunca mais brincou de vela, né? O que que tava em jogo de alguma forma, naquele momento foi uma sessão maravilhosa, uma sessão super marcante pra mim. Marcante até no sentido de por que que às vezes a gente tem que ficar mais de um ano com uma pessoa sem saber muito bem o que a gente está fazendo, mas às vezes para esse momento. Mas assim, o que que ele entendeu, né? Sem eu precisar falar. Que o que ele tinha, o que ele tinha medo, ele podia vir a amar. Por que que teve isso? Porque eu fiquei irritada. Porque eu senti. Mas você teve consciência dessa irritação, né? Você tava, talvez em poder dela, né? Não, mas é porque o meu trabalho é isso. O que eu mais uso é eu mesma, é a minha relação com o paciente, de certa forma. Mas eu acho que quando você foi contando, eu falei, você foi contando, foi dando exemplo assim, você estava se fazendo as perguntas, porque eu te perguntei qual que é o caminho, você falou assim, perguntar. E falou assim, e eu fiquei me perguntando, por que que eu estou sentindo? Será que sou eu? E eu achei curioso isso, que você aplicou em você a técnica, né?
Sim, mas assim, é o sentido da gente entender assim, o que que aquele sentimento me dá. Para finalizar, eu queria trazer um outro autor, que eu acho que não tem como não falar dele nesse tópico. Ele chama Gendlin. Ele criou meio que um método que chama focalização. O que aconteceu? O Gendlin era de uma família judia, na Segunda Guerra, né? E aí o pai deles, eles tinham que sair e tudo mais, e aí eles abandonaram a casa. Andaram por dias no meio da floresta, chegaram lá na capital, no lugar que eles iam pegar o trem para escapar da Alemanha. E aí o pai dele foi sozinho, voltou, encontrou os filhos, a mãe, falou: a gente tem que sair daqui. E o Gentleman, criança ou adolescente, mas ele era novo, falou assim: pai, a gente andou aqui para vir aqui. A pé, que você tá arrumando, né? Assim, eu fico imaginando, tô contando isso como que eu imagino a história, né? E o pai dele respondeu a coisa que pra ele naquela época foi a mais absurda de todas, eu senti. Não é pra gente pegar esse trem. Eu senti. E aí eles pegaram eventualmente navio e foram para os Estados Unidos, e aí descobriram que aquele trem ia direto para Auschwitz. E aí, basicamente, ele nos Estados Unidos, ele vai tomar corpo que ele queria, mas o que ele queria dizer é assim, meio que das nossas intuições. Ele estava querendo dizer que o nosso corpo nos fala. E foi Sim. o corpo do meu pai que falou que ele não podia pegar aquilo. Só que eu até arrepio, assim. E aí ele vai trabalhar isso. Então a focalização é parar, você olhar para o seu corpo, você ver o que que você está sentindo. Então, por exemplo, um nó na garganta. Aí, como que é esse nó de garganta? Ele tem uma cor, e aí você vai trabalhando com a sensação. Então, focalização é focar no corpo em algo que esteja te chamando, entende? Então, por exemplo, quando a pessoa está muito angustiada, ela não saberia falar, seria uma possibilidade de você usar isso na terapia, entendeu? Mas mais do que a técnica em si, eu acho essa história legal. Para dizer assim, o nosso corpo fala. Quando a gente está em um lugar que não tá legal, o nosso corpo fala. Só que por vezes, quando a gente não nos percebe, a gente pode colocar no outro. Mas a intuição não é uma questão heideggeriana, digamos assim, por exemplo, da Daisy análise. Eu acho que poderia ser, eu não vejo como não sendo, não. A É, intuição talvez não viria de uma essência. Mas assim, eu não acho que ele diria algo assim que precede, assim, eu não acho que ele iria para esse lado, não, tá? Mas eu não vejo ele dizendo que não tem, né? Acho que ele diz muito do corpo, você tem uma psicossomática, o Boss, na verdade, vai ter uma literatura boa de psicossomática, por exemplo, a mas forma como você agiu com a criança na história que você acabou de contar, você acha que veio de uma intuição? Porque não foi uma técnica, né? Foi uma coisa que você sentiu de fazer na hora e que deu certo. poderíamos nomear dessa forma, mas a forma que eu nomeio é que eu aprendi por muitas vezes a olhar para o que eu sinto. Por que que isso te deu a indicação de que você deveria falar com ele daquele jeito? Ah, não, aquele jeito é porque quando eu entendi que é porque ele estava completamente apaixonado pelo que ele morria de medo, Então, isso aí eu faz acho que é história, é o nosso ontico, assim, né? Mas é a nossa história, assim. Eu lembro, eu vi ele com medo. Eu vi ele, ai, não, não quero. Eu tava lá, eu tava presente, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, assim, por exemplo, isso aí já acho que é do processo terapêutico, e aí eu diria pela testemunha. Porque o que eu mais faço é acompanhar a pessoa e testemunhar ela. Tô tentando salvar meu casamento, ou meu namoro. Ah, relação com o pai já teve também. E aí eu vejo que não vai mais, né? Eu talvez seja a pessoa de testemunhar que ela tentou. Testemunhar o quanto que aquele ano foi difícil, ou testemunhar a dor de um luto. Mas assim, aí eu acho que é o que me fez falar pra ele é porque eu tava ali. Aquilo ali a gente tinha vivido. Que a forma como eu vejo é que você está falando da intuição da pessoa que sentiu que não deveria entrar naquele trem. Mas eu vejo a intuição funcionando o tempo todo. Você no seu trabalho, principalmente depois que você já tem algum domínio da técnica, já tem esse tempo com a pessoa, tem esse testemunho, tem tudo, a intuição ela pode te funcionar o tempo todo, te indicando formas de agir. Mas eu acho que tem um ponto, Lucas, que é o seguinte: se a gente se prende muito na técnica, a gente para de sentir, a gente para de estar presente. Isso é uma Exatamente. coisa que muda muito na fenomenologia, por exemplo, para TCC. É muito mais difícil
eu tá com o outro a partir do que vai acontecer na nossa sessão. Eu tá com o outro de verdade. E aí talvez isso aconteça na psicanálise, eu não sei, tá? Mas quando eu tô aqui com todo o meu respaldo teórico aqui, né, o protocolo, as técnicas, a gente vai fazer isso, eu não tô lá tão dentro. Né? Se eu coloquei lá, vamos supor, sei lá, hoje a gente vai trabalhar tal sentimento com tal brinquedo, eu já tô mais afastada. Agora, a fenomenologia das análises, ela me convida, ela não, a fenomenologia, pensa só para você ver, ela não tem metodologia, é o encontro, o que está em jogo é o encontro. Mas é um Mais pouco isso que eu estou dizendo. angustiante, né? Se você se coloca ali com a escuta aberta, Com a se escuta observando, né, aberta e me sentindo o que está sentir, acontecendo, a intuição é mais um aspecto desse sentir, ela né, tem que espaço para vir. vai te permitir ações boas, né, ações eficientes no caso também, né? Eu acho que hoje a gente se respalda tanto na técnica, existe uma procura tão grande por técnica, existe tantas coisas que a gente quer, informação, dado, eficiência, gastar menos tempo, que a gente não dá espaço para isso. Sim, É sempre mais difícil, tá? Do ponto de vista de método clínico. Por exemplo, da espontaneidade, né? A questão é que quando eu falo alguma coisa de mim, eu tenho que ter minimamente uma consciência, essa é a consciência mesmo, né? Intuição de por que que eu estou fazendo isso. Ou então, minimamente, se eu não sei, depois do atendimento, depois que aconteceu, eu paro e entendo, né? Então, não é sim, uma espontaneidade pela espontaneidade. Você tem que ter algo ali que faça sentido. Mas, primordialmente, para mim, o palco da terapia é a relação. E se eu não tiver presente na relação, não tem como o outro tá. Mas se o outro não tá, ele me desliga. quando você fala de você, por exemplo, você está dizendo que tem que ter um motivo. Mas às vezes você sente de falar alguma coisa sobre você e você não precisa racionalizar, ter plenamente razão do porquê. Sim, Tem um motivo, mas você não precisa ter a razão do porquê na sua cabeça. Você sente que você pode falar uma coisa de você, um exemplo da sua vida, porque aquilo vai ser benéfico para o que está acontecendo ali naquele momento. Desmistificando um pouquinho a intuição. A intuição está acontecendo o tempo todo a partir do momento que você está presente, está inteiro e está com a escuta aberta, por exemplo, sabe? assim, eu acho que é o único pontinho que eu ponderaria dentro do universo, do meu universo, é que eu preciso um pouquinho saber o motivo, sim. Porque, tipo, como psicóloga, eu sinto que eu preciso ter um cuidado com o que eu tô fazendo. Eu sou uma pessoa muito espontânea, extremamente espontânea, assim, e eu uso da minha espontaneidade como ferramenta terapêutica. Uhum. Por vezes, já tentei não ser. Ultimamente, eu já entendi que ela mais me ajuda do que não me ajuda. Então, assim, eu sou muito presente, sou muito espontânea, sou muito afetiva. Mas para eu ter a certeza, assim, que existe um processo que eu tô ali guiando, que eu tô lá não só como Maria Clara, mas como psicóloga, ter certeza do porquê que eu disse isso, ter o cuidado de ver como que a pessoa recebeu, assim, eu acho que isso aí diz um pouquinho do psicólogo. Às vezes eu tenho algumas intuições que eu dou uma segurada. Falo, talvez não agora. Seria legal, mas essa pessoa não dá conta. Ou, quero muito falar isso, mas será que é porque me lembrou de uma história que eu gosto muito? Ou porque vai ser boa pra pessoa? Em alguns momentos eu não tenho 100% de certeza, eu dou uma segurada. Então, assim, é mais. Assim, eu acho que com mais tempo de prática, isso vai ficando mais claro, fica mais intuitivo, fica. Não é nem é intuitivo, mas assim, menos racional, sabe? Eu tenho que Mais pensar menos. espontâneo, talvez, né? Fica mais. Natural, é. Eu só queria colocar esse ponto porque a relação do psicólogo, ela é um pouco diferente das outras relações, sabe? O psicólogo, você tem que imaginar assim, se a gente tem uma folha de papel branco. Se eu me preencho muito desse papel de mim, eu tô tirando espaço para o paciente. É uma relação que eu não posso ter tantas expectativas, tantas coisas. Então, às vezes, por exemplo, alguma intuição minha, ou alguma coisa que eu quero fazer, alguma coisa que eventualmente vai me expor muito. Eu acho que ela tem alguma sutileza diferente de uma relação normal, sabe? A intuição é muito sutil, né? Às vezes é um pensamento, não é necessariamente uma intuição, é uma vontade, pode estar vindo de outro lugar, né?
Quando você contou essa história, né, do trem, você falou, ele sentiu, mas você falou assim, o corpo dele sentiu. E a questão do corpo também é muito importante, né? A gente vive num mundo hoje que separa muito essas coisas, corpo e mente, né? Parece que uma coisa é isso, outra coisa é outra. Mas assim, como é que isso é na sua linha Não de existe atuação? essa separação. Não existe essa separação. A gente é um todo. Acho que essa questão é bem complexa, assim, mas eu acho que talvez seria mais legal, eu vou fugir um pouco dela, tá? De eu falar da psicossomática, que talvez vai entender muito bem, assim, o que que acontece. Freud, ele fala de alguma forma que a gente tem as nossas pulsões e a gente, de alguma forma, eu não sou freudiana, tá? Posso estar explicando de modo bem basicão. Mas é como se elas estivessem prendidas também com uma certa energia. Então, quando a gente joga ela para o inconsciente, de alguma forma aquela energia ela tem que ser descarregada. A gente não consegue sublimar. E aí, então, isso aqui descarrega para algum lado. A Gestalt terapia, ela vai falar, por exemplo, do ciclo de contato. E aí a gente tem no momento do ciclo de contato, por exemplo, quando a gente pega energia para fazer uma ação e aí a gente não consegue fazer a ação. Então, a gente tem várias interrupções. Tem gente que não sente, eu tenho que ver o livro, eu tenho que ver, perceber, ter a vontade, aí eu pego a energia, eu vou lá e pego. Então tem gente que nem percebe, tem gente que pega a energia e não consegue colocar, assim, tem várias interrupções. Uma das interrupções é quando você pega energia e não cumpre a ação, então você fica vermelho de vergonha, por exemplo. Então é como se a energia ficasse acumulada, entende? Então eu vomito, por exemplo. O Boss, quando ele escreve, eu acho muito bem, é o que eu mais me identifico. Ele vai falar que não existe um inconsciente ou uma energia que descarrega. Não é isso. O que ele vai falar é que a gente é um todo. A gente é corpo, a gente é mente, a gente é emoção, a gente é espiritualidade, a gente é tudo. Ele não vai falar de espiritualidade, mas assim, a gente seria um todo. Então, se eu quebro a perna, o fato de eu quebrar a perna vai me impedir de andar, ele vai afetar, e aí eu posso ficar mais deprimido. Então, ele vai afetar. E a forma que eu tô pensando também afeta. Então, ele não vai colocar que existe uma primazia, ele não coloca uma relação de causa e consequência, mas ele vai dizer assim: se eu mexo num lugar, eu tô mexendo em outro, né? Então, ele vai trazer isso como uma unidade na psicossomática. Então, os nossos sintomas, eles também não são qualquer um. Eles vão dizer também da gente, né? Então, assim, eu fico brincando com meus pacientes. Na bula lá, quando você começa a tomar antidepressivo, tem lá, solta o intestino, prende o intestino. O que que você soltou em vez, né? O que que você prendeu em vez, né? Você tá vomitando, você passou mal, você pode vomitar ou não, né? Assim, o que que tá acontecendo? Né? Tem uma dor de garganta, da gente olhar o que que é aquilo, né? O sintoma, ele sempre vai dizer também desse todo. Basicamente é isso que eu quero dizer. Né? A forma com que eu lido com o sintoma e o próprio sintoma. Tentando te responder um pouco, só para não te deixar também sem resposta na sua pergunta, a corporeidade ela é existencial porque eu existo em um corpo. Não consigo não existir em um corpo. Eu experimento o mundo com um corpo, eu sou um corpo. Eu tenho limitações de um corpo. O meu corpo vai morrer, eu tenho limitações de doença, então assim, eu tenho que lidar com o corpo que eu sou, o corpo que eu tenho. Tava correndo, né, na época que eu corria, pegar um exemplo concreto que talvez fique melhor. Eu tenho um corpo que tem um limite, eu não consigo ir mais, eu não consigo ser mais rápido. Só que de alguma forma, eu tenho a tarefa de ser esse corpo, né, de como que eu vou, o que que eu vou fazer com isso. Eu vou ir mais, eu vou ir menos, eu vou respeitar meu corpo, eu vou dar uma parada, ou eu vou ficar forçando ele. O que que significa para mim não dar conta? Como que eu vou lidar com essa limitação que é o meu próprio corpo? Né? Qual que são as minhas possibilidades? Então, a condição existencial do Dasein é uma corporeidade. A gente está aqui na corporeidade. Mas também tem um ôntico, que é como na minha história de vida eu vi meu corpo, como que eu vivenciei esse corpo também, entende? Eu acho que o mais importante disso é isso. Toda a minha experiência na existência e no mundo, ela acontece, ela perpassa pelo meu corpo. Né? Eu sinto o cheiro, eu escuto, eu toco, o outro que me vê, ele vê meu corpo, eu me expresso através desse corpo. Não tem como a gente pensar uma existência que não tenha corpo. E o que muitas vezes acontece hoje em dia, na era da técnica, é que esse corpo ele também está muito sobre uma regra, uma questão da técnica, de um ter que ser de algum modo. A gente também vai se afastando desse corpo
falei lá do modo impróprio, né? Ah, eu vou para a escola, depois eu vou para a faculdade, depois eu tenho trabalho, depois eu tenho filho. Aí agora a gente só pode ter filho depois que tem estabilidade financeira, né? E aí quando a gente vê, a gente construiu toda a nossa história em base do que todo mundo faz, não necessariamente do que eu faço. E muitas vezes é isso, a gente tem um corpo que tem que ser. E a gente sente muito esse corpo. É impressionante, isso é uma coisa que eu também não fazia ideia, mas o tanto que cabelo é uma questão para mulher. Não sei se é para homem, porque eu atendo pouco homem. Tem uma paciente minha que me procurou por causa do cabelo e a gente já passou sessões, assim, a gente já teve conversado sobre o cabelo dela mais de 20 horas. Mas às vezes criança vem porque os pais veem que ela tá sofrendo bullying por causa de cabelo. Qual que é o cabelo que você tem, né? O corpo, de alguma forma, ele entrou e ele foi subjugado também à era da técnica, né? Tem que ser magra, tem que ser isso. Aí agora também não tem que ser, então agora tem que ser gordinha. Então, assim, né? O body positive, né? Chega a ser impressionante, porque se a gente tá pegando que eu vejo o mundo, eu sinto o mundo, se eu tenho quase que a ponte minha para o mundo é meu corpo, é quase como se. Como que eu vou ter isso, né? Assim, o meu próprio corpo já tá tendo essa pressão toda. E se a gente para pensar, o corpo é muito a forma que a gente tem de expressar o mundo, as nossas relações. O movimento das pessoas corporal, ele é muito diferente. Tem pessoas que estão mais graves. Eu sei que tá mais grave só pelo jeito que senta. Elas são duras. Elas são duras, é impressionante. Mais graves no sentido de talvez comprometidas, assim, a coisa tá pegando mais. Elas são mais duras. Paciente psiquiátrico, esquizofrênico, psicótico é muito duro. Eles têm uma questão do movimento corporal. Se a pessoa tá mais agitada, tem pessoa que levanta aqui, ó, fica andando, né? Se a pessoa tá mais lenta, tem gente que senta no divã, não encosta. Não encosta lá, fica assim. Aí passa 3 meses e já tá assim, né? Ou seja, o corpo, ele diz muito. Muito, 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 muito. O que você diria da sua experiência, não só teórica, mas de consultório, de vida, como pessoa? Que acho que também tem outro capítulo aí, né? Você também tem uma experiência, né? Você fez o caminho de Santiago, assim como eu. Acho que tudo isso também tem uma relação interessante aí com o sentido, mas assim, A questão que eu acho que, se eu pudesse falar do sentir, é que a gente só pode nos conhecer e ser a gente, e ser alguém de alguma forma, se a gente está presente. E estar presente é sentir. Não tem como você estar presente e não sentir, né? Tem como você estar presente, mas estar ausente no lugar, né? Tá com a cabeça em outra coisa. Muitas pessoas acham que elas racionalizam e acham que elas vão captar a vida e estar com os filhos, conversando e colocando e fazendo, mas a verdade é que o sentir, ele é um modo de presença. Então, assim, tô colocando isso, eu sei que só porque eu acho que fica muito, muito concreto, né? Fica muito concreto. Você só consegue estar de fato presente se você está presente. Se você está pensando em outra coisa, pensando na sua performance ou pensando em qualquer coisa, não vai fluir, assim. Mas isso a gente tem em várias outras colocações, né? Por exemplo, crianças que sentem muita falta dos pais e os pais estão sempre presentes. Mas que presença é essa? Você está sentindo ali na pessoa? Eu acho que o sentir tem muito a ver com estar presente. sim, O sentir, eu acho que ele tem muito a ver com a autoria. Porque o pensar, ele tá em um plano muito, às vezes, do que eu deveria, do que eu acho que eu deveria ser, do que eu queria ser, assim, mas ele de alguma forma também é longe. Né? Assim, muitas vezes a gente fala, ai, meu marido é ótimo, é isso, tá, mas e aí, você gosta? Eu acho que a presença, ela implica em se permitir sentir, né, que seja bom ou ruim, né? sim. Eu acho que as pessoas que não sentem, aqui no consultório principalmente, são pessoas que não estão muito na vida dele, que não se pertencem, assim. E aí a pergunta é, eles têm, não a existência como a existência do Heidegger, mas ele está existindo? Uhum. Está fazendo história? Uhum. Foi ótimo, amei. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço muito o convite. Eu gosto muito de conversar, né, sobre o meu trabalho, sobre a psicologia, das análises, então é uma honra e um prazer para mim estar aqui.